Você aí, sabe o que é imaginação sociológica? Um conceito desenvolvido pelo sociólogo estadunidense Charles Wright Mills, que dá título a uma das suas principais obras? Eu sou Luciano, professor de Sociologia, e quero pedir para você, seguir o nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e ajudar a divulgar a Sociologia para o maior número possível de pessoas que a gente conseguir. Fechou? Bom, dias atrás, pessoal, eu estava trabalhando com esse conceito em algumas turmas que eu leciono no ensino médio, no cursinho, e nós tivemos a oportunidade, numa dessas aulas, de relacionar o conceito da imaginação sociológica com relação ao aborto. Primeiro, o que é a imaginação sociológica? Charles Wright Mills tinha a intenção de que as pessoas utilizassem a sociologia, uma ciência que tem um perfil bastante academicista e bastante teórico, nas relações do seu dia a dia. Tal qual nós fazemos com a matemática, com a química, com a física. Por exemplo, nós não somos formados em matemática. Não sei você, eu não sou. Mas na escola eu aprendi as operações básicas e bastante conteúdo da matemática, e eu consigo utilizar esses conceitos e essas operações no meu cotidiano para solucionar uma série de problemas, desde porcentagens a serem destinadas a determinadas compras, multas, etc., até, por exemplo, trocos que são dados, enfim, aí para quem ainda costuma pagar as contas em dinheiro. Eu também não sou físico, mas quando chove, eu sei que se eu quiser pegar o meu carro e andar numa velocidade mais alta, terei um problema com o atrito na hora de frear o meu carro quando eu precisar, ou caso eu precise frear bruscamente. Ou seja, eu uso os conceitos da matemática, eu uso os conceitos da física no meu cotidiano, sem ser físico e sem ser matemático. A ideia do Mills é essa também, que nós, a partir do momento em que a gente conhece os conceitos da sociologia, que a gente possa utilizar esses conceitos no nosso cotidiano. Mas vamos lá. O que é a imaginação sociológica? A imaginação sociológica é um conceito que proporciona que nós olhemos para a realidade social ao qual nós estamos inseridos e que nós tenhamos a possibilidade de refletir, criticar, desnaturalizar essa realidade que nós estamos inseridos a partir do momento em que a gente faz uma conexão entre a biografia e o contexto histórico mais amplo que nós estamos inseridos, podendo compreender a complexidade das relações sociais. Nesse sentido, Charles Wright Mills entende que essa nossa vida em sociedade é dividida em duas esferas sociais. A esfera particular ou da existência, aonde estão as nossas relações de intimidade, as nossas relações pessoais, as nossas relações afetivas. Por exemplo, as relações que nós temos com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, vizinhos, entre outros. É importante destacar aqui que Wright Mills entende que os impactos que ocorrem na esfera particular aparecerão para as pessoas como perturbações pessoais. Por outro lado, existe um segundo elemento, que é a esfera pública. Nesse caso, nós estamos falando de relações que são impessoais, de relações que são formais, relações que são categóricas, que são profissionais, como, por exemplo, as relações que nós temos enquanto cidadãos de um estado, enquanto consumidores de um determinado mercado, enquanto frequentadores ou fiéis, melhor dizendo, de uma congregação religiosa. Nesse sentido, então, os impactos que ocorrem na esfera pública são identificados por Charles Wright Mills como uma questão pública. E aí, como que o aborto entra nessa situação? Pois é, se nós batermos um papo com as pessoas, nós vamos perceber que muitas delas, inclusive nós mesmos, baseamos a nossa opinião
e a visão que nós temos sobre o aborto a partir de um ponto de vista particular, de um ponto de vista próprio. Por exemplo, a minha fé pode interferir no meu posicionamento com relação ao aborto. Um evento que tenha ocorrido na minha família e tenha provocado algum tipo de perturbação pessoal interfere na forma como eu vejo o aborto. Por outro lado, também, nesse sentido, regras que a sociedade estabelece para com relação à possibilidade de praticar ou punir o comportamento das mulheres que praticam o aborto também podem interferir na minha opinião. Ou seja, pessoal, para que a gente saia desse senso comum sobre o aborto, é que o Wright Mills então propõe que se faça uma reflexão, que se use a imaginação sociológica a fim de compreender a complexidade por trás disso. Para ajudar você a praticar a imaginação sociológica, eu peço licença para ler algumas informações que eu acho interessante que você vá se municiando na hora de agir, de colocar em prática aí a imaginação sociológica. Primeira coisa, o aborto é a interrupção da gravidez antes que o feto seja capaz de sobreviver fora do útero materno. Calma que eu vou deixar todas essas informações aqui, ó, num link na sequência do vídeo. No Brasil, o aborto é considerado um crime, exceto em casos de estupro, anencefalia fetal ou risco de morte para a gestante. No entanto, há um debate sobre a possibilidade de descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, olha que interessante. No primeiro momento, então, nós vamos buscar alguns dados técnicos e jurídicos para com relação ao aborto. Podemos também, para praticar a imaginação sociológica, nos municiar, por exemplo, de dados quantitativos e qualitativos para que a gente possa compreender a complexidade dessa relação do aborto. Então aqui, ó, no site Brasil de Fato, que divulgou uma reportagem relacionado à revista Asmina, e o portal Catarinas diz o seguinte: Brasil tem uma morte a cada 28 internações por falha na tentativa de aborto. E o subtítulo diz o seguinte, ó: mulheres pardas têm mais que o dobro de risco de morrer do que mulheres brancas. Será que é possível fazer alguma conexão com relação à questão étnica quando as pessoas se posicionam diante das relações do aborto? Terceiro ponto, pessoal, olha que interessante. A Pesquisa Nacional do Aborto de 2021, que é feita face a face, ou seja, possivelmente está subnotificada, mostra que 1 em cada 7 mulheres aos 40 anos já interrompeu a gravidez. Das que fizeram o procedimento em 2021, 43% tiveram que ser hospitalizadas. A despeito de ser um tabu, o Ministério da Saúde atesta que 73% das jovens entre 18 e 24 anos que engravidam consideram interromper a gravidez. Repare então, ó, que nós estamos diante de uma questão que pode ter uma perturbação pessoal diante da situação que leva uma mulher ou um casal a praticar o aborto, mas existe também uma estrutura política, jurídica e moral que interfere na prática do aborto, no que se refere à sua legalização, na sua criminalização, descriminalização e etc. E para encerrar, repare uma coisa. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos em vários países mostrou que, no Brasil, 43% dos entrevistados no país são contra a legalização do aborto. Por outro lado, 39% do público brasileiro que participou do levantamento é a favor da legalização do aborto em todos ou na maioria dos casos. Então, pessoal, a partir
desta busca que nós fazemos, ou melhor, a partir do levantamento de informações de fontes sérias e da possibilidade de utilizar conceitos sociológicos para entender a relação entre o indivíduo e a sociedade. E aqui você poderia utilizar, por exemplo, a questão da cidadania, a questão do movimento social, por exemplo, o movimento feminista como base para entender a questão do aborto, a questão religiosa, para que você então utilize a imaginação sociológica. Beleza? Curta, compartilhe e comente o nosso vídeo. Fechou? Valeu, pessoal, até a próxima.